Oi, pessoal! Concluindo nosso estudo sobre as retas no espaço, apresentamos aqui a solução dos exercícios sobre posições relativas entre retas, a distância de um ponto a uma reta e a distância entre duas retas. Ao estudarmos a posição relativa entre duas retas, procuraremos identificar se elas são paralelas, coincidentes, concorrentes ou reversas. Para realizarmos esse estudo, basta analisarmos a direção de seus vetores diretores. Assim, por exemplo, nas retas paralelas ou coincidentes, os vetores diretores são paralelos, têm a mesma direção. Isto significa que as coordenadas são proporcionais. A razão entre elas é igual. Depois de realizar esse cálculo, identificaremos se elas têm ponto de interseção. Se o sistema formado pela equação das duas retas for inconsistente, então elas serão paralelas, pois significa que as retas não têm ponto de interseção. Se o sistema for consistente e indeterminado, elas serão coincidentes, pois nesse caso há infinitos pontos de interseção. Agora, se as coordenadas dos vetores não forem proporcionais, teremos os outros dois casos, elas são concorrentes ou reversas. Resolvendo o sistema formado pelas suas equações, concluiremos que elas são concorrentes quando o sistema for consistente e determinado, pois significa que há um ponto de interseção. Se o sistema for inconsistente, as retas serão reversas. Dentre as retas concorrentes e reversas, podemos ainda identificar se elas são ortogonais, verificando se o produto escalar de seus vetores diretores se anula. Se desejarmos apenas identificar se as retas são coplanares, verificamos se o produto misto, formado por seus vetores diretores UV e o vetor AB, formado com um ponto de cada reta, se anula. Vamos aplicar, então, esses procedimentos para resolver os exercícios propostos. Nesse primeiro exercício, são dadas as retas R1 e R2, ambas descritas por suas equações paramétricas. Para determinar a posição entre elas, devemos analisar seus vetores diretores. Então, vamos escrever as coordenadas do vetor diretor de cada reta. Das equações paramétricas, obtemos os vetores diretores tomando os coeficientes do parâmetro em cada equação. Assim, na reta R1, temos os termos 2t na primeira equação, t na segunda e na terceira equação. Então, concluímos que V1 tem coordenadas 2 para x, 1 para y e 1 para z. Na reta R2, temos os termos 6s na primeira equação, 3s na segunda e na terceira equação. Então, concluímos que V2 tem coordenadas x igual a 6, y igual a 13 e z igual a 3. Obtidas as coordenadas do vetor diretor de cada reta, vamos verificar inicialmente se elas são proporcionais, dividindo 6 por 2, 3 por 1 e 3 por 1. De onde obtemos que todos os termos são iguais a 3, significando que os vetores são proporcionais, ou seja, V2 é o triplo do vetor V1. Como os vetores são proporcionais, significa que têm a mesma direção. Logo, podemos concluir que as retas têm a mesma direção. Vamos verificar, então, se as retas são paralelas ou coincidentes. Para isso, verificamos se existe ponto de interseção entre elas, resolvendo o sistema linear formado ao igualarmos as equações de x, que são 1 mais 2t e 2 mais 6s, de y, que são menos 2 mais t e menos 2 mais 3s, e de z, que são t e 3s. Reescrevendo as equações de forma a deixarmos as variáveis t e s no lado esquerdo de cada equação,
obtemos um sistema com duas variáveis, em que a terceira equação é igual à segunda. Então, podemos considerar apenas o sistema formado pelas duas equações. Substituindo t igual a 3s, que é a segunda equação na primeira, obteremos 2 vezes 3s menos 6s igual a 1, de onde resulta 6s menos 6s, que dá zero no lado esquerdo da igualdade, gerando um absurdo matemático. Concluímos assim que o sistema é inconsistente. Logo, as retas não possuem ponto de interseção. Sabendo que as retas têm a mesma direção e que não possuem ponto de interseção, concluímos que R1 e R2 são retas paralelas. Estudaremos agora a posição entre a reta R, descrita por suas equações simétricas, e a reta S, descrita por suas equações paramétricas. Iniciamos identificando o vetor diretor de cada reta. As coordenadas do vetor V1, vetor diretor da reta R, são os denominadores presentes nas equações simétricas. Assim, V1 tem coordenadas 2, menos 1 e 4. As coordenadas do vetor diretor da reta S são os coeficientes do parâmetro t. Assim, V2 tem coordenadas menos 5, 2 e menos 3. Calculando a razão entre as coordenadas, observamos que elas não são iguais. Logo, as coordenadas dos vetores não são proporcionais, significando assim que as retas não são paralelas, podendo então ser concorrentes ou reversas. Para identificar a posição, teremos que resolver o sistema linear formado pelas equações das duas retas. Mas observe que as equações estão escritas de forma diferente. R está na forma simétrica e S na forma paramétrica. Temos, então, que reescrever a equação de R na forma paramétrica, obtendo x igual a 1 mais 2s, pois a coordenada x do ponto onde a reta passa é 1 e o denominador 2 é a coordenada do vetor diretor, então multiplica o parâmetro s. Da mesma forma, y é igual a 3 menos s e z igual a 0 mais 4s. Agora, podemos igualar as equações entre si, obtendo 1 mais 2s igual a 3 menos 5t na primeira equação, 3 menos s igual a 2 mais 2t na segunda e 4s igual a 4 menos 3t na terceira. Reescrevendo as variáveis s e t no lado esquerdo de cada equação, obtemos um sistema linear com duas variáveis e três equações. Escrevendo a matriz ampliada e aplicando operações elementares para chegarmos na forma escada reduzida da matriz, obteremos uma única solução para o sistema, significando que há um ponto de interseção entre as retas e assim elas são concorrentes. Podemos determinar qual é o ponto de interseção entre as duas retas, usando o valor do parâmetro S, que é 1, nas equações da reta R, ou o valor t igual a 0 nas equações da reta S. Usando S igual a 1 nas equações da reta R, obtemos x igual a 1 mais 2 vezes 1, que é 3, y igual a 3 menos 1, que é 2, e z igual a 4 vezes 1, igual a 4. Temos, então, que o ponto de interseção das retas é I de coordenadas 3, 2 e 4. Obteríamos o mesmo resultado se tivéssemos substituído t igual a 0 nas equações da reta S. Estudaremos aqui a posição entre a reta R, representada por suas equações simétricas, e a reta S, representada por suas equações reduzidas. A partir das equações simétricas, obtemos dos denominadores o valor das coordenadas do vetor diretor. Escrevemos assim que V1 tem coordenadas 1, 1 e menos 3. A reta S está na forma reduzida, em função de x.
Assim, para obtermos as coordenadas de um vetor diretor dessa reta, teremos inicialmente que calcular dois pontos, atribuindo valores para x e calculando y e z. Assim, se considerarmos x igual a zero, obteremos que y será zero e z será 1, formando as coordenadas de um ponto A desta reta. Considerando agora x igual a 2, que simplifica os cálculos, pois no denominador dos termos temos também o número 2, obtemos y igual a menos 1 e z igual a 2, formando as coordenadas de um ponto B dessa reta. Obtido esses dois pontos da reta S, podemos então determinar o vetor diretor V2, que será igual ao vetor AB, obtido subtraindo-se as coordenadas de B e A. Observando que a razão entre as coordenadas do vetor V1 com as coordenadas do vetor V2 são diferentes, concluímos que as retas não são paralelas, podendo ser concorrentes ou reversas. Pela razão entre as coordenadas dos vetores diretores, concluímos que as retas não são paralelas, podendo ser concorrentes ou reversas. Como ainda não chegamos a uma conclusão final, pois não sabemos se são concorrentes ou reversas, investigaremos agora se elas têm ponto de interseção, resolvendo o sistema linear formado pelas equações das duas retas. Para formarmos o sistema com as equações das duas retas, devemos escrever as equações reduzidas da reta R. Para isso, tomamos duas a duas das equações simétricas para trabalhar. Aqui tomamos x menos 1 igual a y menos 2 e x menos 1 igual a z dividido por menos 3. Repetimos o termo x menos 1 nas duas equações, pois a reta S está em função de x. Trabalhando então com a equação x menos 1 igual a y menos 2, isolando y, obteremos y igual a x mais 1. Trabalhando com a outra equação, isolando z, obteremos z igual a menos 3x mais 3, que formam as equações reduzidas da reta R, que podemos agora igualar com as equações reduzidas da reta S, formando um sistema com uma variável e duas equações. Buscamos então um valor de x que satisfaça as duas equações. Resolvendo cada uma delas, observamos que na primeira equação obtivemos o valor de menos 2/3 para x e na segunda obtivemos 4/7. Como esses valores são diferentes, concluímos que o sistema é inconsistente, logo, as retas não têm ponto de interseção. Sabendo que as retas não são paralelas e que não têm ponto de interseção, concluímos então que as retas são reversas. A partir desse exercício, iremos trabalhar com a distância entre ponto e reta e entre retas. Aqui, queremos determinar a distância do ponto P de coordenadas 1, 2, 3 até a reta R, que está representada por suas equações paramétricas. Se P é um ponto que não pertence à reta R, podemos calcular a distância de P até a reta, observando que esta distância é a altura de um paralelogramo. Se D é esta altura e o comprimento do vetor V é o comprimento da base do paralelogramo, então, multiplicando esses valores, teremos a medida da área desse paralelogramo. Essa área também pode ser calculada pelo produto vetorial entre AP e o vetor diretor da reta. Assim, desta expressão, obtemos que a distância D do ponto P até a reta é calculada dividindo-se o módulo do produto vetorial pelo comprimento de V. Vamos então calcular cada um desses termos. Das equações paramétricas da reta R, obtemos um ponto A da reta que tem coordenadas 0, 1 e 3, e o vetor diretor tem coordenadas 2, 3 e 6.
Assim, o vetor AP é obtido subtraindo as coordenadas de P e A, gerando o vetor de coordenadas 1, 1 e 0, que faltava para calcularmos a distância D, que será calculada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor 1, 1, 0 e o vetor 2, 3, 6, dividido pelo comprimento do vetor V de coordenadas 2, 3, 6. Nesse momento, pause o vídeo, realize todos os cálculos e confira que obteremos o valor raiz quadrada de 73 dividido por 7, que indica a distância entre P e R. Agora, vamos tomar as equações das retas que trabalhamos no exercício 6 para calcular a distância entre elas. Note que usaremos a equação dessas retas porque já realizamos o estudo da posição relativa entre elas, que é o primeiro procedimento a realizar antes de calcular a distância. Vimos que as retas R1 e R2 são retas paralelas. Então, para calcular a distância entre elas, usamos a mesma fórmula da distância entre um ponto e uma reta, tomando um ponto de cada reta para formar o vetor AP e usando o vetor diretor de uma dessas retas. Vamos então da reta R1 tomar as coordenadas do ponto A, que é 1, menos 2 e 0, e da reta R2 o ponto P, de coordenadas 2, menos 2 e 0. O vetor diretor vamos considerar da reta 1, poderia ser da reta 2. Assim, usaremos V de coordenadas 2, 1 e 1. Com os pontos A e P, calculamos o vetor AP, subtraindo as coordenadas de P e A, obtendo o vetor de coordenadas 1, 0 e 0. O comprimento do vetor V é obtido somando-se o quadrado de cada coordenada e calculando a raiz quadrada. Obtemos assim que o comprimento do vetor V é a raiz quadrada de 6. O produto vetorial entre os vetores AP e V resulta no vetor de coordenadas 0, menos 1 e 1, e o comprimento desse vetor é a raiz quadrada de 2. Com estes resultados, obtemos então que a distância entre as duas retas é obtida dividindo-se o comprimento do vetor resultante do produto vetorial, que é a raiz quadrada de 2, pelo comprimento do vetor V, que é a raiz quadrada de 6. Esse resultado pode ser simplificado aplicando-se as operações com radicais. Se desejássemos, esse resultado final ainda poderia ser racionalizado, resultando em raiz quadrada de 3 divididos por 3. Ao estudarmos a posição relativa entre as retas R e S, obtivemos que as retas são concorrentes, então a distância entre elas é nula, ou seja, D é igual a 0. As retas apresentadas no item C são retas reversas, então podemos considerá-las como retas suporte de duas arestas de um paralelepípedo. Nesse caso, a fórmula envolve o cálculo do volume desse paralelepípedo, pela aplicação do produto misto e o cálculo da área da base pela aplicação do produto vetorial. Vamos precisar, então, determinar as coordenadas dos vetores U e V, vetor diretor de cada reta, e um ponto A1 da reta R e um ponto A2 da reta S, para formar o vetor A1, A2, que usaremos no produto misto. Da reta R, que está representada por suas equações simétricas, obtemos o ponto A de coordenadas 1, 2 e 0, e da reta S, obtemos um ponto P, substituindo x igual a 2 nas duas equações, obtendo y igual a menos 1 e z igual a 2. O vetor diretor da reta R é V1 de coordenadas 1, 1, menos 3, e da reta S é V2 de coordenadas 2, menos 1 e 1, já calculado anteriormente no exercício 6.
Com estes dados, calculamos as coordenadas do vetor AP, o produto vetorial com os vetores de vetores das retas e depois calculamos seu comprimento. Finalmente, calculando o produto misto com os vetores de vetores de cada reta e o vetor AP formado por um ponto de cada reta, obtemos a distância entre as duas retas, dividindo o valor absoluto do produto misto, que é 13, pelo valor da área do paralelogramo, que é a raiz quadrada de 62. Assim, 13 dividido por raiz quadrada de 62 é a distância entre as duas retas. Esse resultado poderia ser racionalizado se desejássemos. Com estes exercícios, revisamos as noções sobre posições relativas entre retas e calculamos a distância entre um ponto e uma reta e a distância entre retas. A partir desses, resolva outros exercícios que envolvam o estudo de retas no espaço e bom estudo.